Olá, eu sou Bernardo de Oliveira Torres, bolsista do PIBIC, e vou apresentar o trabalho Influência da angiotensina A7 sobre a infiltração de macrófagos e linfócitos no tecido renal em um modelo de progressão da injúria renal aguda para a doença renal crônica. Trabalho esse que foi realizado sob a orientação da professora Samiritana de Souza. A injúria renal aguda é uma condição clínica caracterizada pela redução abrupta da taxa de filtração glomerular e acúmulo de compostos normalmente excretados pelos rins. Evidências apontam que uma recuperação incompleta de um episódio de injúria renal aguda está relacionada ao desenvolvimento da doença renal crônica no futuro. Mecanismos como a inflamação e a ativação exacerbada do sistema imune estão relacionados com a recuperação incompleta deste insulto, contribuindo assim para o declínio progressivo da função renal e fibrose. A ativação inadequada do eixo clássico do sistema renina-angiotensina, composto pela ECA, angiotensina 2 e o receptor AT1, está intimamente relacionada à progressão da injúria renal aguda. A ativação do eixo não clássico, composto pela ECA2, angiotensina 1A7 e o receptor MAS, desempenha efeitos antagônicos ao eixo clássico, exercendo assim um efeito renoprotetor, com propriedades anti-inflamatórias, antifibróticas e antioxidantes. O objetivo do estudo é investigar a influência da angiotensina 7 sobre a infiltração de células inflamatórias no tecido renal em um modelo de progressão da injúria renal aguda para a doença renal crônica. Foram utilizados 24 ratos Wistar machos pesando entre 200 e 250 gramas, submetidos a controle de temperatura e iluminação, e tiveram livre acesso à água e ração. Os animais receberam injeção intramuscular contendo solução salina ou glicerol após um período de 24 horas de desidratação. 2 dias após a injeção, foi realizada a implantação de minipump osmótica via subcutânea contendo angiotensina 7 ou salina. Foi realizada a coleta de sangue e urina após 24 horas de gaiola metabólica no 7º, no 14º e no 28º dia de experimento. No 28º dia de experimento, após a coleta, realizamos a eutanásia dos animais com coleta do tecido renal, processamento histológico, realização da imunohistoquímica para linfócitos e macrófagos, quantificação da imunomarcação e análise estatística. Os animais foram divididos em 4 grupos, 2 grupos controle e 2 grupos glicerol. O grupo controle salino recebeu tratamento subcutâneo com solução salina, e o grupo controle angiotensina 7 foi tratado com angiotensina 7 subcutâneo. Os animais glicerol, também salina, foram tratados com solução salina, e o grupo glicerol angiotensina 7 foi tratado com angiotensina 7. Os animais do grupo glicerol receberam injeção intramuscular de glicerol para a indução da injúria renal aguda, e os animais dos grupos controle receberam injeção intramuscular de solução contendo salina. Cada grupo foi composto por 6 animais. A injeção intramuscular contendo glicerol salina foi calculada através da dose de 8 ml por quilo. O tratamento subcutâneo de angiotensina 7 ou salina se deu através do cálculo de 24 microgramas por quilo por hora de liberação da solução. Os animais que receberam injeção intramuscular de glicerol apresentaram maior porcentagem diária de filtrado inflamatório no córtex renal após 28 dias, em comparação aos animais que receberam injeção intramuscular de solução salina. Nós temos aqui 2 imagens representativas dos grupos glicerol salina em A e glicerol angiotensina 7 em B. Não houve diferença estatística na porcentagem diária de filtrado do grupo glicerol tratado com salina em comparação ao grupo glicerol tratado com angiotensina 1A7. A quantificação da imunomarcação para linfócitos ainda está em andamento. Nós temos aqui 4 imagens representativas de cada grupo da imunomarcação. Nós percebemos que as fotografias C e D, que representam os grupos glicerol, salina e angiotensina 7, elas possuem maior marcação em comparação às imagens A e B, que representam o grupo controle salina e angiotensina 7, respectivamente. Aparentemente não há diferença no número de células coradas dos animais tratados com salina em comparação aos animais tratados com angiotensina 7 do grupo glicerol. A quantificação da imunomarcação para macrófagos M2 também está em andamento. Percebemos que os animais dos grupos glicerol salina, representado em C, e glicerol angiotensina 7, representado em D, eles apresentam a maior imunomarcação para macrófagos M2, em comparação às imagens A e B, que representam os grupos controle salina e angiotensina 7, respectivamente. Aparentemente não há uma diferença entre o número de células coradas do grupo glicerol
angiotensina 7 em comparação ao grupo glicerol salina. A resposta inflamatória após o insulto renal agudo é dividida em 3 fases, com destaque para a fase de inflamação aguda, caracterizada pelo recrutamento de macrófagos M1 pró-inflamatórios e linfócitos T, e destaque também para a fase de reparo, caracterizada pela presença de macrófagos M2 anti-inflamatórios e linfócitos T regulatórios. As vias de sinalização NF-kappa-beta e MAP quinase ativadas inadequadamente pela angiotensina 2 no contexto da injúria renal aguda determinam a intensificação da fase de inflamação aguda, e essa intensificação promove fibrose e persistência de infiltrado inflamatório, apesar da recuperação da função renal. A propriedade anti-inflamatória da angiotensina está relacionada à sua capacidade de regular essas vias citadas anteriormente. Apesar do nosso estudo não ter demonstrado benefícios do tratamento com angiotensina 1A7 em comparação ao salina, Abdel Hakim demonstrou que a angiotensina 7 possui propriedades renoprotetoras em animais submetidos à rabdomiólise, através da supressão da inflamação, apoptose e estresse oxidativo, demonstrando que a ativação do seu receptor MAS promove sim a atenuação do dano renal. A intervenção na ativação do eixo clássico do sistema renina-angiotensina é uma opção terapêutica promissora. A angiotensina 7, através da sua capacidade anti-inflamatória, atualmente demonstra eficácia na prevenção da progressão da injúria renal aguda para a doença renal crônica em modelos animais.